Questão 9. Eletrodinâmica, amperímetros e voltímetros ideais. No circuito apresentado na figura, a bateria é ideal, assim como o voltímetro e o amperímetro também são ideais. Quando a chave está aberta, o voltímetro indica VA igual a 12 volts e o amperímetro indica I igual a 0. Então, essa chave aberta aqui, ó, é claro que não vai passar corrente pelo R2. O amperímetro está associado no R2, então o amperímetro não vai marcar nada, porque nesse trecho do circuito aqui, tá vendo? Não passa corrente. Quando a chave é fechada, então aí você fechou essa chave, o voltímetro vai indicar 10 volts, está aqui o voltímetro, agora ele passa a marcar 10 volts com a chave fechada. E o amperímetro vai indicar 0,05 ampere. Então, o amperímetro marca 0,05 ampere. Então, nessas condições, ele está marcando a corrente que passa pelo R2. Calcule o valor da resistência elétrica R1 em ohms. Ele quer o valor dessa resistência R1 em ohms. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar para você uma teoria importantíssima. A tensão, diferença de potencial, o U, o número de volts, é o número que está inscrito aqui na bateria, no gerador. No seminário de gerador, só é igual a sua F eletromotriz E quando ele está em circuito aberto. Ou seja, quando não há corrente no gerador. Isso só ocorre quando o fio está interrompido, tá vendo? Você liga um fio no polo negativo, outro fio no polo positivo, mas só que você não une esses fios. Então, isso aqui chama circuito em aberto. Não passa corrente por ele. E quando isso acontece, guarde bem essa informação, que é muito importante, tá? Quando isso acontece, se você ligar um voltímetro nesse, um polo do voltímetro aqui, o outro aqui, nesses dois pontos, ele vai marcar a força eletromotriz da bateria, vai marcar o E, que é o número que está inscrito na bateria. No caso, vai ser 12 volts. Então, com a chave aberta, você vai ter o circuito da figura, tá? Por que é como se tivesse circuito aberto? Porque o exercício forneceu que esse voltímetro é ideal. E como esse voltímetro ele é ideal, ele tem resistência interna infinita. É como se ele fosse um isolante, não passa corrente aqui. Então ele interrompe a corrente aqui, que é o mesmo caso que tem interrompendo a corrente aqui. Tá? Eu botei na prática para você ter uma ideia. Aqui está o R1. Tá? Aqui está o voltímetro ideal e aqui está o gerador de 12 volts. Então, repetindo, o voltímetro ideal, ele se comporta como um isolante. Então, ele não deixa passar corrente aqui. Então, como não passa corrente aqui, esse circuito vai estar em aberto. E sempre que o circuito está em aberto, tá? O voltímetro, se você ligar ele aqui, ele vai marcar a própria tensão, a própria força eletromotriz da bateria, que é 12 volts. Portanto, a primeira conclusão é que essa bateria tem uma força eletromotriz de 12 volts. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a chave. Então, você fechou a chave. Quando você fecha a chave, agora passa corrente em tudo, tá? Então, a corrente circula em tudo aqui, ó. E como o voltímetro é ideal, tá? Resistência interna infinita, é como se ele não tivesse aqui. Então, eu botei ele, você imagina ele aqui, mas ele não está mais aqui, tá? Você pode tirar ele do circuito. E ele está em paralelo a esse resistor R2. Então, o voltímetro comporta como isolante, não passa corrente por ele, você pode retirá-lo. E a corrente elétrica fornecida, indicada pelo amperímetro, é 0,05 ampere, que vai passar por R1 e por R2. Então, veja bem, agora com a chave fechada, está aqui a chave fechada, está aqui a bateria de 12 volts, não muda. Aí, o que ela faz? Ela joga uma corrente que sai do polo positivo. Essa corrente que vale 0,05 ampere. Ela vem, passa pelo R1 e segue em frente, porque o voltímetro é ideal, não passa corrente por ele. O amperímetro vai marcar 0,05, porque ela está passando pelo amperímetro, passa pelo R2, volta e fica circulando aqui, ó, tá? Então, é como se esse voltímetro não tivesse aqui nessas condições. Aí, o problema diz o quê? Que quando isso acontece, esse voltímetro
que está ligado em paralelo com o R2, vai marcar 10 volts. Se o voltímetro marca 10 volts e ele está em paralelo ao R2, então a tensão, a DDP, a voltagem no R2 também será de 10 volts, porque sempre que estão associados em paralelo, eles marcam a mesma DDP U, a mesma tensão U. Então, no R2, o que eu tenho no R2? Só no R2, eu tenho uma corrente de 0,05 ampere passando por ele. E o que mais que eu tenho? Está submetido a uma tensão, a uma diferença de potencial, a uma voltagem de 10 volts. Então, só para o R2, o I é 0,05 ampere e o U nele, o V nele é 10 volts. Então, R é igual a U sobre I, que vai dar 10 por 0,05. Portanto, eu descubro aqui o R2. O R2 vale 200 ohms. Muito bem. Então, o R2 é 200. Agora veja. A corrente de 0,05 ampere, aqui voltando aqui, ela passa pelo R1 e pelo R2. Tá? E o R2 agora é 200. Então, o que eu tenho? Se a corrente é a mesma pelo R1 e pelo R2, eles estão associados em série. E é claro que estão, porque eles estão associados um em seguida ao outro. E eu posso também tirar o amperímetro, porque o amperímetro é ideal, tem resistência interna nula. Então, o que eu tenho? O R1 e o R2 estão associados em série. E sempre que eles estão associados em série, eu posso tirar esses dois resistores e no lugar desses dois colocar um único, que é chamado de resistor equivalente, que vai valer a soma dos dois, 200 mais R2. Então, agora o novo circuito fica com a bateria de 12 ligado a um resistor equivalente de 200 mais R2 e continua percorrido pela corrente de 0,05 ampere, porque essa é a característica de uma associação série. Portanto, o resistor equivalente, ele vale 200 mais R1, então em série. E é percorrido por 0,05 ampere. E submetido ao mu da bateria agora, tá? Tudo isso está submetido a esse U de 12 volts. Então, o é 12, você vai botar no Ré, que é U sobre I. O Ré que é 200 mais R1, que vai ser 12 sobre 0,05. 200 mais R1, fazendo aquela divisão ali, vai dar 240. E resolvendo, você vai descobrir que o R1 é 40 ohms, que é que o exercício está pedindo. O exercício não pediu atenção aqui no R1, é só uma observaçãozinha, tá? Mas veja bem, como eles estão em série, se eu tenho 10 volts no R2, é claro que eu vou ter que ter uma queda de tensão aqui de 2 volts no R1, porque a tensão total é 12, 10 mais 2, 12. Portanto, a resistência pedida é de 40 ohms. Questão 10. Uma partícula de massa 10 elevado a menos 29 kg gira em movimento circular uniforme de raio 2 metros numa região de campo magnético também uniforme de direção perpendicular ao plano da órbita e de módulo 10 elevado a menos 5 Tesla. A energia cinética da partícula vale 2 vezes 10 a menos 17 joules, é claro que é em todos os pontos da trajetória circular. Considerando apenas a ação da força magnética desse campo sobre a partícula, a sua carga elétrica pode ser expressa na forma A vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, ele quer o valor da constante A. Muito bem, quando você lança uma carga elétrica com velocidade V perpendicular às linhas de indução de um campo magnético uniforme B, então o V é perpendicular ao B, então o ângulo entre o B e o V é 90 e o seno de 90 é 1. Na figura abaixo que eu fiz, eu joguei uma carga em movimento circular uniforme no interior de um campo magnético B e esse campo magnético B está penetrando na folha, tá? Então eu desenhei alguns campos penetrando, mas na realidade em toda essa região são infinitos campos magnéticos penetrando na folha. V e B são perpendiculares, seno e o ângulo entre eles é 90 e o seno de 90 é 1. A velocidade V, ela é sempre tangente à trajetória em cada ponto. E nesse caso vai surgir sobre a carga Q uma força magnética que obriga ela a efetuar o movimento circular. E essa força magnética, ela é dirigida sempre em cada ponto, sempre para o centro da circunferência, e ela é fornecida
pela regra da mão esquerda. Se você não domina a regra da mão esquerda, vai em físicaevestibular.com.br, eletricidade, eletromagnetismo, carga elétrica no interior de um campo magnético. Então vai surgir sobre essa carga elétrica em movimento circular uma força magnética dirigida sempre para o centro da circunferência, que obriga ela a efetuar um movimento circular uniforme, e em cada ponto a velocidade tem sempre o mesmo módulo, a mesma intensidade, muda apenas a direção e o sentido, porque ele é tangente em cada ponto. A expressão matemática dessa força magnética é Fm é QVB seno θ. Mas a gente já viu que a velocidade e o campo são perpendiculares, portanto, o seno de 90 é 1. Então, a força magnética, nesse caso, em que ela efetua o movimento circular lá dentro, só vale QVB. Mas a força magnética é responsável pelo movimento circular, e a força que é responsável pelo movimento circular é a força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta tem intensidade mv² sobre R. Igualando as duas, você vai ter QVB é mv² sobre R. Então, R vai ser mv sobre QB. No caso do exercício, ele quer cálculo da velocidade da partícula. Então, primeiro, ele forneceu que a energia cinética lá em cima, ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 17 joules, fornecido no enunciado. A massa também foi dada, vale 10 a menos 29, v² sobre 2. Então, a energia cinética é mv² sobre 2. De onde eu tiro que a velocidade ao quadrado, tá? Vai ser 4 vezes 10 a menos 17, vezes 10 a menos 29, que vai dar 4 vezes 10 elevado a 12. Tirando a raiz quadrada disso, raiz de 4 é 2, e raiz de 10 a 12 é 6. Então, você vai ter que a velocidade da partícula lá dentro, veja bem, eu inverti a situação aqui só para você entender também, tá? Lá em cima o campo magnético era perpendicular à folha, aqui ele é paralelo à folha, então inverte a direção do movimento circular, tá? Metade fora da folha e metade dentro da folha, mas a situação é exatamente a mesma. E essa, em cada ponto, a velocidade é sempre tangente, e o módulo dela vale 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Aí você tem a equação 1 lá em cima, tá? Tá aqui, ó, que eu isolei o Q, ele é mv sobre RB. Substituindo todos os valores, tá? Então, você vai ter o m é 10 elevado a menos 29, o v é 2 vezes 10 a sexta, o r é 2 vezes 10 a menos 5. Da onde você tira aqui 2 vezes 10 a menos 23, dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Portanto, a carga vai dar 10 elevado a menos 18 coulomb. Mas ele quer em função de 10 a menos 19, tá? Então, veja bem, o A tem que valer 10. Por que o A tem que ser 10? Porque 10 vezes 10 elevado a menos 19 vai dar o valor da carga, que é 10 elevado a menos 18 coulomb. Portanto, o A vale 10. Questão 11. Uma partícula carregada eletricamente penetra em uma região do espaço no vácuo, onde há um campo elétrico uniforme e constante. Campo elétrico uniforme e constante. O vetor campo elétrico é perpendicular à velocidade inicial da partícula. Vendo aqui, ele desenhou alguns campos elétricos, tá? Constante. Tem a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido em todos os infinitos pontos aqui dentro. Aí a partícula, uma carga elétrica Q positiva, ela é lançada com velocidade V0 perpendicularmente ao campo. Tá vendo? O campo tem direção horizontal e sentido para a direita, e a velocidade inicial da partícula tem direção vertical e sentido para cima. Então elas são perpendiculares. Aí ele diz: despreze os efeitos da força gravitacional, ou seja, despreze o peso da carguinha, e analise as seguintes afirmações, e aqui estão as afirmações. Primeira afirmação: embora a partícula esteja carregada, tá? Ela está eletrizada, não há força sobre ela, pois não há campo magnético na região, somente campo elétrico. Então, essa alternativa é falsa.
Por quê? Porque sendo só campo elétrico, não é preciso ter campo magnético. Tendo campo elétrico, sempre vai surgir uma força sobre a carga, de modo que é igual a F sobre Q, ou F é igual a QE. Então, tendo campo, surge força sobre a carga. Então, a 1 é falsa. A 1 diz, embora não haja campo, há uma força sobre a partícula porque ela está carregada e na presença de um campo elétrico. Está correta, veja o 00 lá em cima. Depois, 2,2. Embora haja uma força sobre a partícula, ela não a acelera, pois a força é perpendicular à trajetória da partícula. Veja bem, acelera sim. Por quê? Porque se existe o campo, tá, existe força. E o que essa força faz? Desvia essa carga para a direita. Tá vendo? Então, sempre que você tem um campo e a carga é positiva, para a direção e sentido que está o campo, é a mesma direção e sentido que está a força. Então, o que essa força faz? Essa força, ela desvia essa carga, ao mesmo tempo que, por inércia, essa carga vai nessa direção aqui, vertical e para cima, tem uma força puxando ela para a direita, desviando ela para a direita. Então, ela efetua esse arco de trajetória aqui, esse arco de parábola, e vai surgir sobre ela uma força, claro, e sempre que tem força, F igual a ma, vai surgir sempre uma aceleração. 3,3. Embora haja força sobre a partícula, não há trabalho ao longo da trajetória. A 3,3 também é falsa. Por quê? Vai haver trabalho sim, porque qual é a forma do trabalho? É FD cosseno alfa. Tá? Então, tem a força, vai ter deslocamento, né? Porque ela se desloca por aqui, tá? E vezes o cosseno do ângulo. Que no caso, a força entre o ângulo e o deslocamento não é 90, tá? Mas tem força, tem deslocamento, então vai ter trabalho. E a 4,4. A energia cinética da partícula cresce à medida que ela se desloca. Também está correta. Por quê? Porque como a força está ajudando no deslocamento, tá vendo? A parte da força está ajudando no deslocamento. Ó, o deslocamento é nessa direção, nesse sentido. Então, você vai ter uma força ajudando nesse deslocamento, tá? Então, ela está acelerando, a velocidade está aumentando. Como a energia cinética mv² sobre 2, a massa é a mesma. E o 2 é uma constante. Se o V aumenta, a energia cinética aumenta também. Portanto, o que você tem? Respostas falsa, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira.